Para mim é óbvio que as palavras que nós confundimos na hora de escrever são palavras parecidas, certo? O que eu quero dizer? Ninguém confunde cachorro com navio, correto? Contudo, a gente confunde secretaria com secretária. A única diferença entre essas duas palavras é um acento agudo na letra A depois do T. Secretaria não tem acento e secretária tem esse acento agudo na letra A depois do T. A única diferença entre essas duas palavras é essa, é o acento. Mas existe uma confusão muito maior que a gente faz. É óbvio, de secretaria para secretária o sentido muda completamente. Mas ainda assim você tem uma confusão entre dois substantivos. Tanto secretaria quanto secretária são substantivos. Existem confusões piores, mais graves que a gente faz, que podem alterar completamente o sentido de uma oração, né, e deixar ela até sem sentido algum. Por exemplo, você consegue identificar a diferença entre incômoda e incomoda? Incômoda, com acento circunflexo na letra O depois do C. Incômoda. E incomoda. Incomoda não tem qualquer acento. A gente não tem o mesmo caso aqui do exemplo anterior, né, de secretária para secretaria, ou seja, uma confusão entre um substantivo e outro substantivo. A gente tem aqui um caso mais grave, na minha opinião. Por quê? Porque, perdão, incômoda é um adjetivo. Ah, ela era uma pessoa incômoda. Enquanto incomoda é um verbo. Um elefante incomoda muita gente, né? Essa cantiga que a gente aprendeu. Pois bem, a diferença entre essas duas palavras, de um adjetivo para um verbo, é capaz de mudar não só o sentido da oração, da frase, como no exemplo anterior, mas é capaz de fazer com que a estrutura perca todo o seu sentido. Por quê? Porque se você deveria escrever um verbo, que é o verbo incomodar, conjugado, nesse caso, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Eu incomodo, tu incomodas, ele incomoda, ela incomoda. E você escreve no lugar de incomoda, incômoda, ou seja, um adjetivo, um elefante incômoda muita gente. A frase simplesmente perde o sentido. O que a gente faz automaticamente quando ouve uma frase dessa, ou lê, né, é entender que a pessoa errou na acentuação. Porque você trocar um adjetivo por um verbo, nesse caso, perdão, um verbo por um adjetivo, simplesmente acaba com o sentido da estrutura inteira. É uma troca muito mais grave do que um substantivo por outro substantivo, certo? Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu vejo muitos e muitos e muitos alunos errando nas redações que eu corrijo essa diferença entre verbos e adjetivos ou substantivos, às vezes, que é uma diferença de apenas um acento, um pequeno acento, agudo, circunflexo, o que quer que seja, que muda completamente o sentido da frase. E já que são palavras parecidas, a gente acaba se confundindo muitas vezes. Eu vou dar uma olhada nos exemplos aqui, que eu anotei. Por exemplo, beneficio e benefício. Benefício é um substantivo. Benefício é uma benesse, uma vantagem, algo de bom que alguém recebe, certo? Algo de bom que alguém possui, um benefício, né? Tem acento agudo no i depois do f, benefício, certo? Mas beneficio é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do verbo beneficiar. Eu beneficio. Então percebe a diferença grande entre benefício, que é um substantivo, e beneficio, que é um verbo?
eu beneficio alguém. Ou então eu trago um benefício para alguém. São contextos sintáticos completamente diferentes. E é muito comum que os alunos façam, os candidatos façam esse tipo de confusão na hora de escrever a redação. Outra muito comum que eu vejo é solícita e solicita. Solícita é a característica de uma pessoa que está sempre disposta a ajudar a outra, né? Uma pessoa solícita, uma pessoa que está disponível, uma pessoa que procura ajudar o próximo. E solicita é a conjugação do verbo solicitar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele solicita, ela solicita. Então deu para perceber a diferença. Olha, pode parecer óbvio isso que eu estou falando aqui, mas estou gravando esse vídeo por quê? Porque eu vejo esse erro sendo cometido repetidas vezes e não poucas vezes pelos alunos nas redações que eu corrijo. Então, pode ser que seja o seu caso, pode ser que pela primeira vez você esteja ouvindo a respeito disso. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção na diferença sutil entre essas duas palavras, porque é sutil a diferença, é só um acento. Na fala é fácil de identificar, por quê? Porque a gente faz isso naturalmente. Mas na escrita não é tão naturalmente assim que a gente faz isso, me entende? Por isso, então, eu estou falando, trazendo para vocês essa diferença à tona. Vou dar mais um exemplo antes de encerrar o vídeo, que é a diferença entre polícia e policia. Polícia é, bom, pra gente é a polícia do Estado, né? A gente é acostumado com a polícia militar, né? A polícia civil, polícia federal. Polícia é aquele grupo de pessoas que está encarregado de defender a lei e a ordem, né? De vigiar contra o mal, de defender os inocentes, etc. Isso é polícia. Agora, policia é o verbo policiar, é o verbo prestar atenção, ficar de olho, né? Fazer policiamento. É o verbo policiar conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele policia, ela policia. Certo? Então, prestem atenção nessa diferença. Eu vou dar mais um exemplo antes de terminar o vídeo, que não é tão óbvio assim, mas não é exatamente igual. As palavras não são exatamente iguais, mas ainda assim acontece muito erro de acentuação nisso. Economia e econômica. Economia é o substantivo, não tem qualquer acento, e econômica é um adjetivo. Adjetivo daquilo que tem economia, certo? Uma coisa econômica é uma coisa que possui economia. Vamos colocar simples assim. Que não desperdiça recursos, né, etc. Que consegue gerir bem os seus recursos. É uma coisa econômica. Os alunos escrevem tanto economia, substantivo, que não tem acento, com acento circunflexo, igual econômica, quanto escrevem econômica sem o acento circunflexo, igual economia. Então, quando a gente tem palavras parecidas, a gente acaba confundindo sim. Preste atenção para não cometer esse erro na redação. Certo? Esse vídeo é para chamar a sua atenção para isso. E volto a recomendar, baixe o aplicativo do Volpe, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Para quê? Para você poder consultar lá qual é a grafia certa das palavras e, inclusive, a acentuação correta das palavras. Ok? Então, até o próximo vídeo.